Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O povo especial de Deus é uma família. E quando pensamos nessa figura, que tem uma base muito boa nas Escrituras de família, naturalmente nós pensamos sobre relacionamentos, laços de família. Jesus disse aos apóstolos em João 14: Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Essa linguagem de Jesus destaca justamente a importância de relacionamentos entre membros de uma família. Em mensagens anteriores, nós temos visto já a ideia que esse povo especial é a família de Deus. E que Deus formou sua família por adoção de pessoas capazes de amar e escolher. Ele já experimentou outras maneiras, criando uma família ou adotando uma família com crianças, com bebês, mas no final, no Novo Testamento, o que nós encontramos é a adoção de pessoas que tomam a decisão de entrar na família do Senhor. Quando pensamos sobre o valor de relacionamentos, talvez a melhor maneira de perceber esse valor é de pensar sobre o que acontece quando não temos esses laços, quando não temos outras pessoas próximas para nos relacionar. O exemplo disso vem na linguagem bíblica que fala frequentemente sobre viúvas e órfãos. Viúvas, mulheres que já perderam o marido, órfãos, pessoas que já perderam os pais. São as pessoas mais vulneráveis e carentes de proteção. Vamos ver alguns trechos. Isaías, capítulo 1, versículo 17, onde ele diz: Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Olha a linguagem que ele usa aqui, falando sobre como fazer o bem. E envolve essas atitudes de proteger as pessoas mais vulneráveis. Capítulo 10 de Isaías, versículos 1 e 2, ele diz: Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Novamente, a linguagem aqui de abuso de pessoas vulneráveis como um crime contra o Senhor. Essa opressão de pessoas desamparadas foi claramente condenada no Antigo Testamento. Voltando para a lei em Deuteronômio 27, versículo 19, ele diz: Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. São justamente pessoas desamparadas, pessoas que não têm apoio familiar para ajudar nas necessidades do dia a dia. No Novo Testamento, cuidar dessas pessoas vulneráveis é uma maneira de mostrar o caráter que Deus deseja de todos os cristãos. Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele descreve o que deve ser a religião verdadeira de qualquer pessoa que procura servir ao Senhor. Tiago 1, versículo 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A santidade e a caridade, olhando especialmente para viúvas e órfãos. O próprio Senhor se preocupa com essas pessoas. Salmo 68 é um exemplo disso, onde o salmista mostra a atitude de Deus para com essas pessoas vulneráveis. Salmo 68, verso 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Novamente, a santidade e a caridade, mas desta vez do próprio Senhor. Agora, pensando sobre a família de Deus e usando o que nós encontramos no Novo Testamento para compreender isso, vamos pensar sobre o que causou tristeza nos apóstolos de Jesus Cristo.
Mateus capítulo 16. Vamos ver vários versículos aqui, mostrando que Jesus estava preparando os apóstolos para entender que ele seria traído e crucificado em Jerusalém. Mateus capítulo 16, versículo 21, diz: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Vamos observar que ele fala a mesma coisa outras vezes. Capítulo 17, versículo 22. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. E capítulo 20, versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Eu acho provável que os apóstolos não prestaram muita atenção no final desses avisos, porque em cada caso que eu citei aqui, Mateus 16, 17 e 20, no final, Jesus fala sobre sua ressurreição. Mas logo antes disso, ele fala da morte, da crucificação. E assim, os apóstolos sentiram muita tristeza com isso. Em parte, dó que Jesus seria morto e ia sofrer, mas em parte, o fato que eles ficariam, num sentido, desamparados. Ele fez outras referências à mesma coisa, talvez um pouco menos explícitas, relatadas para nós no Evangelho de João. Vamos para João capítulo 12, onde ele diz, no versículos 7 e 8, João 12, versículos 7 e 8, Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E no capítulo 13, versículo 33, Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E no capítulo 14, versículo 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Ou seja, ele não estaria para sempre na presença física dos seus apóstolos e vinha avisando isso. E o resultado disso, quando chegamos no capítulo 16, é profunda tristeza por parte dos apóstolos, porque estavam se preparando para perder Jesus. Capítulo 16, versículos 5 e 6. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Por quê? Porque ficariam desamparados. Para compreender essa tristeza dos apóstolos, ajuda a voltar e pensar um pouquinho sobre o relacionamento que Jesus teve com seus apóstolos. Lembramos de várias coisas. Eu não vou ler essas passagens todas, mas lembramos que Jesus acalmou a tempestade, protegeu os apóstolos, alimentou multidões, 5.000 uma vez, 4.000 outra vez, e assim os discípulos, vendo que ele tinha condições de cuidar das necessidades do dia a dia, resolveu o problema de imposto a pagar. Falou para Pedro pescar e tirar uma moeda da boca do peixe. E Jesus ensinava os apóstolos com uma paciência especial, até explicando as parábolas, como Mateus 13, a parábola do semeador e a parábola do trigo e joio, dando para eles ajuda para compreender esses ensinamentos, do mesmo jeito que os pais fazem com crianças. Repetem, explicam, ilustram, ajudam a compreender para realmente aumentar o conhecimento e entendimento dos próprios filhos. E assim observamos nisso de Jesus
uma atitude praticamente como pai para com filhos. Inclusive, João 13, versículo 33. Olha a linguagem que Jesus usou. E os apóstolos não mostraram nenhuma reação negativa a essa palavra. Jesus diz, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Ele tratou os discípulos como filhos. E assim eles aceitaram essa relação especial com Jesus. Agora, o ponto nisso, quando pensamos sobre essa relação que eles tiveram com Jesus, acompanhando Jesus ao longo de 3 anos do seu ministério, fica mais fácil entender a tristeza deles quando Jesus falou de ir embora. Esse laço familiar com Jesus foi o que confortava os discípulos. Quando ele falou de deixar os apóstolos, ele até ofereceu consolo para eles. Olha João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Foi no capítulo 13 que ele falou de filhinhos, agora ele fala de órfãos. Não vou deixar vocês órfãos. E a maneira que ele prometeu isso foi de enviar alguém para complementar o trabalho dele, para ser o vínculo entre Jesus e os próprios apóstolos. Essa pessoa seria o próprio Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Seria a maneira de Jesus continuar acompanhando os discípulos. E assim o Espírito Santo ia manter esse vínculo entre Jesus e os discípulos, continuando o trabalho, repetindo e complementando o ensinamento de Jesus. Capítulo 14, versículo 25 de João. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus oferece conforto na pessoa do Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ele é o elo entre Jesus e os apóstolos, ensinando, guiando os apóstolos em toda a verdade, completando o trabalho de Jesus e servindo desta maneira de vínculo entre eles e Jesus. E mesmo assim, não estando fisicamente presente, Jesus estaria com os apóstolos. O último versículo do Evangelho de Mateus, depois da sua ressurreição e pouco antes da sua ascensão ao céu, Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele estaria com os apóstolos, não fisicamente presente, mas espiritualmente sempre presente com eles. No livro de Atos, descobrimos que ele deu o mesmo conforto para o apóstolo Paulo, que veio depois. Em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10. E novamente, não estando fisicamente presente, mas espiritualmente junto com Paulo. Atos 18, versículos 9 e 10, ele disse: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu estou contigo, ele diz. Assim, esse laço familiar deu conforto para os discípulos. Eles confiavam em Jesus e achavam a ajuda que precisavam em vários aspectos da vida, sabendo que Jesus estava com eles, mesmo quando saiu desse mundo, continuava com eles espiritualmente.
Ele estava ausente, fisicamente, mas presente na vida dos apóstolos. Quando nós pensamos sobre famílias carnais, é comum pensar nessa ideia de estar com alguém, mesmo quando não estamos fisicamente com a pessoa. Nós podemos falar, estou pensando em você, ou estou orando por você, estou com você em espírito, jamais te esquecerei. E expressões assim que mostram que nós continuamos preocupados com o bem da pessoa, mesmo quando não estamos fisicamente próximo à pessoa. E ainda mais, na família espiritual. Efésios capítulo 3, que fala justamente sobre esses laços especiais que nós temos. Diz, começando no versículo 14, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo em vosso coração. Ele está presente espiritualmente. E assim, pensando agora nessas promessas que Jesus fez, que ele voltaria para o céu, enviaria o Espírito Santo e ele ficaria na presença do Pai no céu. Você já pensou que Jesus faz mais do céu do que ele faria se estivesse aqui na terra? Vamos ver alguns trechos aqui. João capítulo 16. João capítulo 16, o versículo 7 diz: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, estando no céu, Jesus poderia mandar o Espírito Santo para dar continuidade ao trabalho aqui na terra. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha o que Deus faz, o que Jesus faz no céu, intercedendo pelo povo dele. Efésios capítulo 2, também falando sobre a situação atual de Jesus depois de voltar para a presença do Pai. Capítulo 2, versículos 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele falou, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Onde? No céu. Nós podemos orar e pedir para Jesus interceder por nós, porque ele se preocupa conosco. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus age, Jesus age a favor de todos nós, estando no céu. Quando nós pensamos sobre a vida atual, mesmo nesta vida, nós podemos andar com Deus. Eu gostaria de citar alguns exemplos que vêm do Antigo Testamento para depois chegar ao Novo. Gênesis capítulo 3 trata do problema do pecado de Eva e Adão, mas versículo 8 mostra que Deus andava no jardim de madrugada, de manhã. Eles moravam no jardim e Deus passeava no jardim. Antes do pecado de Gênesis capítulo 3, tinham esse acesso e essa liberdade de andar com o Senhor. Continuando no mesmo livro, capítulo 5, versículo 22, fala sobre Enoque, pai de Metusalém, que ele andava com Deus, e por isso Deus não deixou Enoque morrer, ele levou Enoque para estar com ele. Capítulo 6, versículo 9,
falando sobre a maldade do povo na época, um pouco antes do dilúvio, mas diz que Noé andava com Deus. Nós temos essa ideia de andar com Deus, de estar em comunhão com Ele, de agir em conformidade com a vontade do Senhor. Agora vamos levar a mesma ideia para o Novo Testamento. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, a mesma ideia de andar com Deus. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Podemos e devemos imitar o caráter do Senhor andando com Ele. E na primeira epístola de João, capítulo 1, ele fala também dessa questão de estar em comunhão, andando com Deus. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Os fiéis andam na luz porque Deus está na luz. E assim nós temos esses laços de família, mesmo estando fisicamente longe do Senhor. Seria difícil encerrar uma mensagem dessa sem pensar um pouquinho, pelo menos, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 mostra que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, age constantemente a favor do seu povo. E só no finalzinho do capítulo encontramos estas palavras. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Laços de família. E é o privilégio de estar com Deus, de andar com Deus e de viver na expectativa de estar eternamente na presença dele. É uma maneira muito boa de pensar sobre o povo do Senhor, a família de Deus, que tem esses laços especiais entre pai e filhos. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.